Galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Rodrigo, tutor da Meu Guru. E hoje eu trouxe uma questãozinha bem bacana para vocês de EDO, beleza? A gente vai resolver de um jeitinho bem diferente. Olha só. Resolva o PVI, problema de valor inicial, dado por y duas linhas mais 4y igual a seno de t mais função degrau deslocada em π e t, seno de t menos π. Sujeita às condições y0 igual a zero, y' de zero igual a zero. Lembrando que essa notação aqui, né, U, π, t, também pode ser escrita como sendo U de t menos π, beleza? Bom, o método que a gente vai resolver aqui, né, utilizar para a resolução desse PVI, é a transformada de Laplace. E por que a gente vai utilizar a transformada de Laplace? Dos outros métodos que a gente utiliza para a resolução de EDO, sempre no final a gente usa as condições iniciais para descobrir as constantes. Quando a gente está aplicando a transformada de Laplace, não é necessário fazer isso. Por que não é necessário? Porque a gente consegue englobar essas condições iniciais já na aplicação da transformada. E, além disso, né, outra vantagem que a transformada de Laplace traz é que eu consigo transformar essa minha equação diferencial em uma equação algébrica. E equações algébricas a gente tem muito mais afinidade, né? São equações que a gente está acostumado a trabalhar desde o ensino médio. Pois bem, né? Sem mais delongas, bora logo para a resolução, que é o que interessa para a gente. Olha só, como eu disse, né, a gente vai aplicar a transformada de Laplace do lado esquerdo e do lado direito da minha EDO. E aí eu vou lembrar que a transformada de Laplace ela é uma operação linear. Como tal, a soma e subtração da transformada é a soma ou subtração das transformadas. Beleza? E, além disso, eu tenho uma constante, eu consigo colocar para fora essa constante e fazer a transformada do que resta ali dentro. Então, por exemplo, aqui, ó, a transformada da soma é a soma das transformadas. Transformada da soma, soma das transformadas. Beleza. E aí eu consigo calcular cada uma dessas transformadas separadamente, utilizando alguma tabela ou propriedades da transformada. Calculando cada uma separadamente, depois eu vou juntar todo mundo em uma coisa só. Se liga só. Transformada da y duas linhas é o quê? S ao quadrado, y de S, menos S, y de zero, menos y' de zero. Só que no nosso caso, y de zero é zero, então isso aqui corta. Y' de zero é zero, então isso aqui corta. Sobra apenas S ao quadrado, y de S. Transformada da y de t é y de S. Transformada do seno de t é tabelado, né? 1 sobre S ao quadrado mais 1. E aí, para a última transformada, que é a transformada dessa função degrau vezes o seno, a gente vai utilizar essa propriedade aqui, ó. A transformada da minha u de t menos a vezes f de t menos a é a exponencial de menos as vezes f de s. No caso, a minha f de t seria seno de t, que eu já sei que a transformada é isso aqui. A gente acabou de calcular. E no caso, o meu a é π. Então, a transformada dessa degrau vezes o seno é exponencial de menos π s sobre s ao quadrado mais 1. Beleza. Agora eu vou juntar todo mundo na minha EDO. E a gente vai ficar com o seguinte. S ao quadrado vezes y de s mais 4y de s igual a transformada do seno e da minha degrau vezes o seno. Beleza. Do lado esquerdo aqui, eu vou colocar y de s em evidência. E aí fica y de s vezes s ao quadrado mais 4. E aí do lado direito continua a mesma coisa. Bom, primeira parte do problema quando a gente está resolvendo com a transformada de Laplace é isolar y de s. Então a gente vai isolar y de s passando esse s ao quadrado mais 4, dividindo todo mundo. Então fica 1 sobre s quadrado mais 1 vezes s quadrado mais 4 e exponencial de menos πs sobre s quadrado mais 1 vezes s quadrado mais 4. Bacana. E agora o que eu vou fazer, né? Para mim achar quem é minha y de t, que é o que me interessa no problema, eu preciso achar quem é a transformada inversa daquilo que eu tenho do lado direito. Só que do lado direito eu tenho isso aqui e essa mesma coisa multiplicada por um exponencial de menos πs. Eu não sei, eu não tenho nenhuma propriedade ou algo tabelado que dê para mim o resultado da transformada inversa disso. Então eu vou separar em alguma coisa s ao quadrado mais 1, alguma coisa s ao quadrado mais 4. E aí, como eles são
polinômios do segundo grau irredutíveis, ou seja, eu não consigo fatorar S alguma coisa real, S alguma coisa, S menos ou mais, né, alguma coisa real, eu vou separar da seguinte forma, né, utilizando as frações parciais. Um polinômio genérico do primeiro grau, S² mais 1 embaixo. Um polinômio genérico do primeiro grau, S² mais 4 embaixo. E aí o que eu vou fazer? Vou fazer o MMC aqui do lado direito, fazer as devidas multiplicações e comparar com o lado esquerdo. Eu já sei que o lado direito vai dar igual embaixo, né, o denominador, só que o numerador vai ter algumas coisas que me ajudarão a descobrir quem é A, B, C e D. Então vamos lá. O MMC vai ser a multiplicação aqui embaixo, e aqui em cima fica esse polinômio vezes esse polinômio vezes esse. E aí vamos fazer o seguinte, ó. Como é esse vezes esse, eu já vou fazer direto. AS vezes S ao quadrado, AS ao cubo. AS vezes 4, 4AS. BS ao quadrado, BS ao quadrado. 4 vezes B, 4B. Mesma coisa aqui. CS ao quadrado. CS vezes S ao quadrado, né? Dá CS ao cubo. CS vezes 1 dá CS. DS ao quadrado e D normal. Beleza. Agora eu vou fazer o quê? Vou separar. Colocar S ao cubo em evidência, S ao quadrado em evidência, S em evidência. E quem não tem nada também vai sobrar, né? S ao cubo em evidência só fica A mais C. S ao quadrado em evidência, B mais D. S, 4A mais C. E 4B mais D é o que sobra. Então, repara o seguinte. Eu não tenho ninguém com S aqui em cima, né? Então, todo mundo que acompanha S tem que ser igual a 0. E quem não acompanha S tem que ser 1. Logo, A mais C é 0, B mais D é 0, 4A mais C é 0, 4B mais D é 1. Da primeira equação, a gente encontra que A é igual a menos C. Então, menos 4C mais C dá menos 3C igual a 0. Logo, C é igual a 0, portanto, o A também vai ser igual a 0 nesse caso. Foi o que a gente colocou aqui. E aí, dessa equação 2 e equação 4, eu consigo fazer que D é igual a menos B. Então, B vai ser 4B menos B dá 3B igual a 1. B vale 1/3. Como D é menos B, D vale menos 1/3. Beleza. Ou seja, esses termos aqui com S são 0, sobra só o B e o D. Ok. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai voltar para o nosso polinômio e já aplicar a transformada inversa. Porque o que a gente quer encontrar? A transformada inversa de y de S, que é o y de t. E aí, resolvido o nosso problema. Vamos lá. Colocando aqui as constantes, né? 1/3 de S² mais 1, menos 1/3 de S² mais 4. A mesma coisa para o outro, né? Só que com a exponencial de menos πs em cima, ok? E a transformada inversa de y de S é o y de t. Bom, a gente acabou de usar uma propriedade que diz o seguinte. A transformada de Laplace de u de t menos a vezes f de t menos a é igual a exponencial de menos as vezes f de s. Então, a transformada inversa disso aqui é igual a isso. Lembrando também que a constante, né, como a transformada ela é linear, ela pode sair. Então, a gente vai ter aqui 1/3 do seno de t menos 1/3. Aí aqui, para ser a transformada do seno de 2t, eu precisaria de um 2 aqui. Como é que eu faço ele aparecer? Eu multiplico e divido por 2. Então, ficaria 2 aqui, então, seno de 2t, só que fica menos 1/2, né? Multiplicando menos 1/3, daí o menos 1/6 aqui. A mesma ideia vai acontecer para esses dois carinhas aqui do final. A diferença é que eu vou ter uma degrau em π, deslocando, e seno de t menos π, e aqui no caso 2, que multiplica t menos π. Beleza? Beleza. Aqui a gente já finaliza o nosso problema. Só que está escrito de uma forma meio estranha, né? Então vamos usar algumas propriedades da trigonometria para simplificar o nosso problema. Que propriedades são essas? Bom, a gente sabe que seno de A menos B é o quê? Seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Se a gente fizer o A igual a 2t e o b igual a 2π, seno de 2t menos 2π, que vem dessa multiplicação aqui, ó, 2t menos 2π, é o quê? Seno de 2t, cosseno de 2π, menos seno de 2π, cosseno de 2t. Como o seno de 2π é 0 e o cosseno de 2π é 1, essa parcela aqui zera, isso aqui vira 1, 1 é elemento neutro na multiplicação, sobra seno de 2t. Seno de 2t aqui.
Só que a gente ainda pode fazer o seguinte, seno de t menos π é seno de t cosseno π menos seno de π cosseno t. Cosseno de π é zero, ou cosseno de π é menos 1, seno de π é zero. Então, essa parte aqui zero, isso aqui dá menos seno de t. Portanto, a nossa y de t pode ser escrita como seno de t sobre 3 menos seno de 2t sobre 6, que eu já tinha, menos u de πt seno de t sobre 3, menos u na π t seno de 2t sobre 6. Eu posso dar uma simplificada maior, colocar um sexto em evidência, e eu fico com seno de 2t multiplicado por 2, né, para poder ficar 6 aqui embaixo. Aqui fica menos seno de 2t. Então, um sexto que multiplica 2, seno de t menos seno de 2t. Aí, menos um sexto, degrau de π, t, que multiplica, aqui é a mesma coisa, né? 2 seno t mais seno de 2t. E acabou o nosso problema. Escrito de uma forma um tanto mais agradável de visualizar. É isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem estar deixando aí nos comentários pra gente. Até a próxima.